Jesus, ele tinha algumas características, e é isso que nós queremos ver através do texto de hoje, que é Lucas 5, do verso 27 até o versículo 39. Mas antes de ler, deixe-me dizer que o discípulo do Senhor Jesus, ele era cobrado. O Senhor Jesus cobrava ações dos seus discípulos. Ele queria abnegação, ele queria compromisso. E o discípulo que não se enquadrava, Jesus tinha uma parábola muito interessante para ele. Meça, né? Faça a medição se você consegue ser discípulo de Cristo. Veja com quantos homens você vai poder ir para a batalha. Veja se você tem condição de construir e edificar uma torre, para que não comece a construção e no meio termine. Jesus pregava aos perdidos. Ele ia no samaritano, que era uma classe, um povo desprezado pelo judeu. Ele ia nas prostitutas, ele ia nos publicanos, que é o caso do nosso texto de hoje. Mas Jesus, ele não facilitava para que alguém fosse discípulo dele. Ele chamava. Mas quem respondesse em fé para ser discípulo de Cristo tinha que seguir na cartilha de Jesus, como Jesus ensinava. E Jesus, às vezes, era um mestre um tanto duro, especialmente com Pedro. Quantas vezes no Evangelho Pedro foi repreendido por Jesus porque não entendia ou não queria entender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que Jesus era manso e humilde de coração e recebia os pecadores, realmente Jesus recebia os pecadores arrependidos, ao mesmo tempo, Jesus dizia, para ser discípulo tem que ser neste formato, tem que carregar a sua cruz, não pode ser discípulo e viver do jeito que quiser. Pensando nisso, hoje vamos meditar no nosso chamado para sermos discípulos de Jesus. E a palavra discípulo significa alunos. Todos nós somos alunos do Senhor Jesus Cristo. E o nosso modelo é o Mestre, é o nosso Salvador. Então eu tenho que viver como Jesus viveu e como Jesus ensinou os homens a viver. Aqui, no nosso texto, Jesus vai chamar um publicano para ser seu discípulo. Veja no versículo 27, Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado pelo nosso tempo de meditação essa manhã, tempo gostoso de ouvir da Tua palavra. Obrigado porque podemos Te adorar em liberdade. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a rever a nossa posição de discípulos do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Pai amado, ajuda-nos a ser como Ele quer que sejamos, Senhor Deus. Ajuda-nos a realmente vivermos este discipulado, aprendendo com o Mestre como devemos Te servir melhor. Pedimos luz, entendimento, não entendimento cognitivo somente, mas o entendimento espiritual das Tuas verdades, para que venhamos a vivê-las na prática. É o que eu Te peço, Senhor Deus, esta bênção para todos nós. No nome de Jesus é que oramos. Amém. O chamado para ser discípulo. Vamos ver então na vida de Levi, que é o mesmo Mateus, 3 aspectos do que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Olha, os 4 evangelhos apresentam como é ser discípulo de Jesus. Então nós vamos sintetizar baseado no chamado de Levi, que é o mesmo Mateus que escreveu o primeiro evangelho canônico. Então, o primeiro aspecto é que o discípulo deixa tudo por Jesus. Esse é um aspecto fundamental. O discípulo deixa tudo por Jesus. Olha então no verso 27 que acabamos de ler, Jesus, depois de todos esses milagres, provavelmente ainda em Cafarnaum, ele passa e saindo da cidade ele vê um publicano. E é importante destacar o que é um publicano, porque senão perde o sentido dos 2 versículos que acabamos de ler. Um publicano, ele é um traidor.
Ele é um traidor do seu próprio povo. Ele renegou a sua nação. O publicano, ele é um cobrador de impostos. Ele cobra impostos do seu povo para os romanos. Entenda que aqui Israel estava escravizado pelo Império Romano e devia pagar impostos aos romanos. Devia se subjugar às leis dos romanos. Isso não era fácil para o judeu. 150 anos antes do texto que nós estamos lendo aqui, aproximadamente, talvez um pouco mais, uns 180 anos, houve a revolta dos macabeus ali. Então houve uma revolução grande no segundo para o primeiro século contra a dominação romana, ali na Palestina e na Judéia. E eles foram esmagados, os judeus foram subjugados. E obviamente houve muita morte, houve muita destruição. E então, estes mesmos romanos que há pouco tempo os haviam subjugado, eles escolhiam alguns judeus para serem os cobradores de impostos. Estes cobradores de impostos, assim como também Zaqueu foi um deles, eles, além de tirar dinheiro do próprio povo, do seu próprio povo, para dar para as autoridades romanas, eles também eram corruptos, na sua grande maioria. Eles cobravam imposto a mais do que o próprio romano exigia, porque eles tiravam uma parte para eles. Então eles roubavam do seu próprio povo duas vezes. Uma, porque obedeciam aos romanos, e outra, quando eles colocavam algo mais. Por isso que todo cobrador de impostos, naquela época, um publicano, eles eram ricos. Mateus era o apóstolo mais rico dos 12 apóstolos que foram chamados pelo Senhor Jesus. Então veja o quanto estes homens eram odiados. E para piorar, se você não tinha condição de pagar um imposto, ele levava o que você tinha. Ele tinha guardas, soldados romanos à disposição dele. E ele podia mandar levar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, como pagamento, ou até você. E lhe fazer escravo, um escravo romano, de Roma, perdendo a sua liberdade, para poder pagar a sua dívida. E eles faziam isso. Então veja o quanto este homem era odiado, talvez um dos mais odiados. Enquanto nós tínhamos aqui, dentro dos apóstolos, Jesus chamando um publicano, Jesus também chamou um zelote. O zelote era o inimigo natural do publicano. Simão, o zelote, ele era aquele que lutava pela independência da Judéia do Império Romano. Ele seria o revolucionário da época. Ele era aquele que queria levantar um exército e expulsar os romanos ali da região de Israel. Então veja que dos 12, haviam 2 ali que poderiam brigar muito, né? Era um publicano e um zelote. Imagina a mente, não temos esse diálogo nos evangelhos, mas imagina a mente de um zelote dizendo para Jesus: mestre, o senhor chamou esse homem corrupto? Né? Porque realmente isso pode muito bem ter acontecido. O fato é que Levi, Mateus, o autor do primeiro evangelho, que estava cobrando impostos ali, ele foi chamado por Jesus. Aí parece estranho, porque Jesus sai da cidade, olha para ele e diz: segue-me. Sim. E aí? Como assim? Parece meio estranho, sem contexto. Mas, na verdade, os evangelhos, eles são escritos de modo sintético. Nós chamamos um parágrafo do evangelho de uma perícope. Então, aquela perícope, aquele pedaço de texto aqui, são 2 versículos só para sintetizar o chamado de Jesus para com Levi. Isso é uma síntese, isso é um resumo. Isso não expressa tudo o que aconteceu ali, mas destaca o que importa para nós, igreja. Mas provavelmente, esse homem Levi ouviu pregações do Senhor Jesus Cristo em outros momentos. Jesus era muito conhecido, as multidões iam ver Jesus. Talvez Levi foi um destes que estava na multidão e, por curiosidade, ouviu o sermão de Jesus. Ou é possível que alguém que ouviu a pregação de Jesus contou para Levi quem era Jesus? Quer dizer, existem uma miríade de possibilidades de como Levi ouviu falar de Jesus. O fato é que não foi do nada que Levi se levantou aqui. Certamente ele ouviu a pregação de Jesus. Certamente o Espírito Santo trabalhava no coração de Mateus. Certamente ele estava ali esperando
esperando um chamado. Poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido um discípulo de Jesus, mas foi o próprio mestre, obviamente, porque o Senhor Jesus tinha um projeto para Mateus. E veja como Jesus é misericordioso. Ele escolheu um cobrador de impostos, um corrupto. E Jesus diz, segue-me. Jesus o chamou para ser discípulo. Embutido no chamado para ser discípulo, obviamente está a conversão de Levi. É muito provável que ele tenha se convertido a partir desse chamado. E então passou a seguir o Senhor Jesus Cristo bem de perto, e foi um homem chamado por Deus para escrever o primeiro evangelho, que eu acho dos 4 evangelhos maravilhoso, porque ele descreve muito bem Jesus como o Messias aguardado, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Veja, Jesus chamou um corrupto, Jesus chamou um traidor, e foi um chamado radical: vem e segue-me. É interessante que haviam pescadores. Jesus acabou de chamar Pedro naquela pesca milagrosa, ainda no capítulo 5. E Pedro era um pescador, né? Tiago, João, pescadores. Se essa investida, esse negócio chamado Jesus não desse certo, porque eles eram bem incrédulos, os apóstolos, né? Se não desse certo, Pedro e a sua equipe voltavam para a pescaria. Não é verdade? Eles tinham os barcos lá, eles voltavam a pescar no Mar da Galileia. Mas para Levi, que é Mateus, não dava para ele voltar a ser publicano. Porque ele se tornou traidor 2 vezes. Ele traiu o seu povo sendo publicano, e ele traiu o Império Romano deixando de ser publicano. Então ele não tinha como voltar a ser publicano. E ele corria risco até de ser preso ou punido, porque ele abandonou a coletoria de impostos. Isso foi muito sério. Talvez ele foi o que mais se comprometeu com o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou tudo para lá, abandonou. Foi-se embora com Jesus, para seguir Jesus onde ele fosse. Certamente Mateus tinha ouvido muito sobre Cristo e as pregações do Senhor Jesus, e estava só esperando o momento de ser chamado. Interessante pensar também como o chamado do Senhor Jesus Cristo, ele foi radical. Mateus, ele deixou tudo por Jesus, radicalmente, não progressivamente. É certo que há a santificação, é certo que somos pecadores, como Mateus também, e temos que aprender a vencer os nossos pecados até a volta de Cristo, até a nossa morte. Mas nesse momento, o discípulo de Cristo, radicalmente, ele deixa tudo para trás por Jesus. Foi o caso de Mateus. Agora lembra, Mateus teve um ministério específico, ser apóstolo. É diferente da nossa situação, ou de muitos aqui. Não significa com esta mensagem que você vai deixar o seu emprego hoje para seguir Jesus. Não. Mas significa que você vai deixar tudo que você considera importante na sua vida para seguir Jesus. E na prática você vai demonstrar isso. Porque Mateus demonstrou na prática. Ele deixou algo por Cristo. O que é que nós deixamos por Cristo? Isso nos faz lembrar de Davi, que queria comprar um campo. E então foi oferecido a Davi aquele campo de graça. Mas Davi não quis. Não, é uma adoração a Deus. Eu tenho que pagar algo por esse campo. Me diga o preço, porque é para o Senhor. Não podemos oferecer algo a Deus que não tenha valor. Lembra nossas meditações em Malaquias? Vou oferecer o que sobra do meu tempo, o que sobra da minha vida. Não é o discurso de muitos, quando você vai pregar o evangelho, às vezes há um jovem e ele diz, não, vou primeiro curtir a vida, quando eu ficar ali mais velhinho, aí eu me dedico ao Senhor. Ele não dedicou a uma fase, eu não vou nem dizer a melhor fase, porque eu acho que nem tem essa melhor fase, toda fase é boa quando você está em comunhão com o Senhor, mas uma fase onde ele poderia trabalhar muito para Deus. Ele não ofereceu ao Senhor. Então nós temos que ofertar tudo o que nós somos ao Senhor nosso Deus. E cada um vai ver o que você vai ofertar de melhor. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Levi, ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo aqui. E o chamado foi radical. O chamado de Jesus foi radical porque ele chamou um perdido para a salvação ali.
E Levi seguiu. Foi radical porque ele não mediu palavras para chamar alguém. Jesus simplesmente chegou e chamou. Venha, me siga. É simples. E pregar o evangelho é isso. Você só vai mudar a pessoa, né? O pronome. Você vai dizer, venha, siga Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. E seja um discípulo dele. Talvez a pessoa que você evangeliza nem saiba o que é discípulo, então você muda a palavra, siga o Senhor Jesus Cristo e faça e fale o que ele ensina. Isso é um chamado radical. Tem que ser feito na hora. Não tem meias palavras ou não tem uma grande preparação, depende somente do Espírito Santo de Deus agir na vida de uma pessoa. E ela deixa tudo. Como é que a gente deixa o trabalho para Jesus? É quando eu sei que o meu trabalho é importante, mas Cristo é mais. E eu vou deixar o trabalho sempre em segundo lugar. E o Senhor Jesus está em primeiro lugar. E o corpo de Cristo, já está dizendo, a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então está implicado que na prática eu sirvo a igreja de Deus como discípulo de Cristo. E servir a igreja do Senhor implica também levar o evangelho aos perdidos. Tudo isso estava no chamado de Levi. E ele deixou um excelente emprego. Ele deixou estabilidade financeira. Ele deixou muita coisa para seguir a Cristo. Então, da mesma forma, nós temos que considerar tudo o que é valioso aos nossos olhos ou aos olhos da humanidade como um segundo plano. Primeiro plano é seguir ao Senhor Jesus. Acreditamos que é só um pastor, um missionário, um seminarista que se dedica integralmente à obra de Deus. Isso é um pensamento errado. Todos devem se dedicar ao ministério do Senhor. Todos os crentes são sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. Todos têm o poder de Deus para ser testemunha do Senhor. Óbvio que tem que trabalhar, óbvio que tem os seus estudos, é claro, não estou dizendo que seremos irresponsáveis nesse sentido. Não, trabalhar é também a vontade de Deus. Mas, quando isso toma o lugar da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Cristo, de você levar o evangelho aos perdidos, de você não mais pensar com a mente de Cristo, aí, como o pastor Jaime está ensinando na escola dominical, você se torna um idólatra. Um crente idólatra. Porque você está vivendo na igreja, mas no seu coração, o primeiro lugar são de outras coisas. E pensando em tudo isso, Mateus se tornou um homem que fundamentou a igreja, como diz lá em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Mateus foi um destes apóstolos. Mateus, um homem de Deus. Deus utilizou esse homem corrupto. Isso é muito importante lembrarmos. Deus utilizou um corrupto, um traidor, para apresentar a revelação dele, o Evangelho de Mateus. Olha a misericórdia de Deus. Quando nós formos pensar em alguém para servir no ministério do Senhor, nós vamos escolher pecadores. Somos pecadores. Jesus chamou pecadores para servir na obra de Deus. Mas o Senhor não quer que façamos de qualquer jeito. Dá para entender isso? Isso às vezes é complicado na nossa mente. Geralmente nós pensamos assim, não, eu vou escolher aquele que é o mais perto de Deus para servir na obra do Senhor, não é? Porque eu entendo que ele vai servir bem, e essa lógica é boa, em um certo sentido. Mas veja que Jesus, ele chamou um grande pecador, não é verdade? E treinou este homem. Então o lugar da igreja é o lugar dos grandes pecadores, que precisam se arrepender dos pecados e serem treinados pelo Senhor Jesus, para se tornar como o apóstolo Mateus, homens de Deus. E a igreja tem esse ministério. Então, todos aqui somos pecadores. E talvez no momento da nossa conversão tínhamos grandes pecados. E espera-se que ao longo da nossa vida venhamos
a estar cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus disse o mesmo a nós. Um dia na sua vida, o Senhor Jesus, de modo sobrenatural, falou com você, falou comigo. E ele disse: segue-me. O momento da salvação, da conversão, ele está igual. O momento do seu discipulado começou quando Jesus lhe chamou para deixar os seus pecados e viver com ele. É no mesmo instante, como foi com Levi e como foi com Mateus. O mesmo, né? Só que com o passar do tempo, parece que o nosso compromisso se esfria. Não sei se você já sentiu isso. Tem até alguns livros falando sobre o esgotamento espiritual, não é verdade? Vai esfriando, vai desmotivando, vamos perdendo aquela motivação que vem do Senhor. Os cuidados do mundo parece que vão obscurecendo o chamado que o Senhor fez a nós. Parece que, e eu digo isso muito para os jovens, vocês vão entrar na universidade, vocês vão entrar e começar a trabalhar, vocês vão conhecer uma outra realidade, vão começar a ganhar dinheiro, e aí vão ver o que podem gastar com esse dinheiro. Antes eu não podia, agora eu já posso, olha, já tenho com o que gastar. E isso mexe com a cabeça da gente. E às vezes esquecemos da obra do Senhor. Então veja, não deixe os cuidados do mundo obscurecer que o Senhor é o único caminho. E da mesma forma, nós que já trabalhamos, e olha, até pastores, eles podem viver uma vida eclesiástica na igreja e estar longe de Deus. Por isso, orem pelos pastores, né? Você vê o pastor sempre ali, pregando e conversando e trabalhando, mas pode se tornar mecânico. Pode se tornar mecânico, e não é para ser. É para ser realmente obra de Deus. Então, a ideia é que todos nós temos que ter cuidado com as coisas do mundo, que sutilmente vão tomando o nosso tempo. Ficamos tão ocupados em tantos empreendimentos que não lemos mais a Bíblia. Se a igreja de Jesus não ler a Bíblia, quem vai ler? Quem vai pregar a palavra de Deus? Onde as pessoas vão achar modelos para imitar, se não for a partir da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não é verdade? Não somos testemunhas de Cristo? Mateus foi chamado para ser assim. Todos nós também fomos. Jesus viu em um traidor, em um corrupto, um servo na obra de Deus. Esse deve ser o nosso olhar para os perdidos. Outrora éramos perdidos, estávamos longe de Cristo. E hoje, quando olharmos para as pessoas que às vezes não ou desprezamos ou não ligamos para elas porque estão longe do caminho de Jesus, nós temos que ter esse mesmo olhar e ver que elas podem ser, se Deus quiser, servos na obra de Deus. Olha então qual foi a resposta de Mateus, versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Veja que Lucas não registrou as palavras. Lucas não registrou Mateus dizendo sim, não. Lucas não registrou Mateus levantando a mão no culto. Não. Lucas registrou a atitude de Levi. Ele se levantou e seguiu. Como é que eu sei que eu sou crente no Senhor Jesus Cristo? Quando eu me levanto e sigo a Jesus. Quando eu me arrependo dos meus pecados e tenho uma atitude de vida ativa na obra de Deus. É assim que eu sei. Você pode ter palavras belíssimas dizendo que ama o Senhor Jesus. E nós vemos isso em programas de TV, em várias outras igrejas. Mas se você não viver como Jesus, são só palavras soltas ao vento. O Senhor Jesus quer mais ação do que palavras. O Senhor Jesus quer que sejamos testemunhas dele. A nossa pregação, ela ganha poder quando nós vivemos o Evangelho de Cristo. Não adianta só falar. E então Levi, ele apenas se levanta e segue, deixando tudo o que era importante para a sua vida. Estabilidade. Deixando tudo o que era caro e precioso para ele, sabendo que não tem retorno. Como eu disse, Pedro podia voltar para a pescaria, mas Levi não. Agora, não só traiu Israel, como ele traiu o império
romano, deixando de ser um publicano. É isso que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos: compromisso. Levi teve compromisso. E compromisso se observa por meio de obras. Crentes que estão na escola dominical dispõem, demonstram, testemunham compromisso. Eu sei, e não quero ser legalista aqui, que em um momento ou outro a gente acaba faltando. Existem circunstâncias, existem dificuldades. Isso é normal. O que não é normal é sempre estarmos ausentes na obra do Senhor. Compromisso é eu pregar o Evangelho para as pessoas. Não precisa ter um dia para a gente pregar o Evangelho. Basta eu estar indo levar o Evangelho aos perdidos, em qualquer canto em que eu esteja. Compromisso é eu ser fiel ao Senhor naquilo que eu me comprometi no ministério dentro da igreja do Senhor, porque os irmãos e os departamentos, os líderes desses departamentos contam comigo. Então, se eu não for nem avisar, nem disser nada, fica uma bagunça. E aí, como é servir na obra de Deus dessa forma? O discípulo, ele tem compromisso. Porque é a igreja de Cristo que testemunha de Jesus. Somos todos nós. Se nos furtarmos a esse testemunho, como vai ser cumprida a nossa missão? Como vamos glorificar ao Senhor? Levi demonstrou esse compromisso. Isso não foi só em Levi. Não foi só neste homem. Nós observamos que é um ensino geral sobre o discipulado nos evangelhos e nas epístolas. Então, pensando nisso, Lucas capítulo 14, verso 25, diz assim, você pode abrir na sua Bíblia, Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, isso Jesus, olha, grandes multidões, não era uma multidão, era muita gente. Você imagina que milhares de pessoas, milhares. E Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer significa literalmente odiar. Isso é muito pesado para a nossa cultura. Eu vou odiar meu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Eu vou odiar a minha própria vida? Isso é muito estranho. É por isso que se explica que, para nós entendermos melhor, é amar menos. Mas na antiguidade era muito bem compreendido. O odiar significa que eu amo a Deus e as outras coisas estão debaixo disso. Então a minha família está em segundo lugar em relação ao meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E eles têm que se adequar ao meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Na prática, tenho que ir para a escola dominical. Então, todos têm que acordar cedo, têm que tomar seu banho, têm que tomar café ou não, e no horário X eu saio. E quem não vier comigo, fica. Eita, pastor, que coisa horrível, né? Pastor, nem espera, né? Sabe por quê? Porque se eu esperar, eu falto. Porque se eu esperar, eu chego atrasado. Não é verdade? É verdade. Infelizmente é assim. Ah, mas as crianças, elas têm que aprender a acordar cedo. Tomar banho, e lá não tem aquecedor não, vai frio mesmo. Tem que ser. Não tem outra saída, não tem outra saída. Ah, estou com tanta pena, eles acordam cedo a semana toda, domingo vão acordar cedo de novo, os bichinhos, né? Vou deixar dormir. Você pensa que isso é amor? Não é. Amor é trazê-lo para a igreja do Senhor Jesus, porque ele não entende ainda, ele não tem, nem nós adultos entendemos, às vezes nós queremos dormir mais um pouco, imagine uma criança. Nós temos que trazê-los, isso é amor, mesmo que às vezes seja difícil para aquela criança, mesmo tendo que acordar domingo de manhã, a vida do cristão tem que ter disciplina, o perdido não, ele acorda 10, 11 da manhã, vai para uma praia, volta 5 da tarde para assistir alguma coisa na TV, não é assim? A vida do brasileiro de modo geral, o crente não, ele acorda cedo,
para vir para a igreja. Se puder, dá uma descansada à tarde para de noite estar com a mente boa. E olha, irmãos, que nós só temos 2 momentos de culto durante a semana. Quarta noite. E a mensagem é curtinha, né? E domingo de manhã e de noite. Então, daqui a pouco não vai ter mais quarta. E daqui a pouco não vai ter mais domingo de manhã. Aí vai ficar só domingo à noite. Já pensou? Já pensou um dia que a igreja tiver culto só domingo à noite? Eu não sei, é a perdição total, né? É o fim do mundo, Jesus está perto de voltar. Então, observamos aqui que temos que amar menos nesse sentido, não é? E eu sei que é difícil, também não vou ser hipócrita. Quantas vezes acordei de manhã, eita, hoje escola dominical, né? E é difícil, porque às vezes no sábado à noite, principalmente quando se sai com os jovens, né? Eu dou os parabéns aos jovens que mesmo saindo, às vezes ficam até mais tarde à noite, mas domingo de manhã estão aqui. Esse aí é crente mesmo, né? Ele sai de noite, vão para uma lanchonete, conversam coisas espirituais, até onde eu vejo, né? E aí quando chega, né, não? Tem que ser, né? Tem que ser. Aí de manhã está aqui, firme, né? Esse é crente. Agora, se você, jovem, sabe que não vai conseguir vir para a escola, nem saia. Vá para casa dormir para de manhã estar adorando ao Senhor. Jesus quer um discípulo assim. E olha como Jesus, ele marca muito bem o que é um discípulo de Jesus. E ainda a sua própria vida. Se você não odeia ou ama menos estas coisas, não pode ser meu discípulo. Olha como é duro, né? Não pode ser. Então, como pregar outro evangelho? É Jesus que está falando aqui. Como é que eu posso dar um jeitinho para alguém ser discípulo de Jesus? Para aumentar o rol de membros da igreja? Eu não posso. Porque a igreja é de Cristo. Não é verdade? Você pensa que o pastor é mau? É mau, porque todos somos pecadores. Mas não por isso. É Jesus que ensina. E nós temos que aprender isso. Eu tenho que deixar estas coisas de lado para ser discípulo de Jesus. E o verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é estar pronto para morrer na cruz pelo nome de Cristo. Se eu não estou pronto a morrer por Cristo, eu não posso ser discípulo. Jesus quer um compromisso total, um compromisso de vida, onde servir ao Senhor tem que ser mais importante do que tudo. Não pode ter algo que eu considere mais importante do que Cristo. E isso, irmãos, eu percebo na prática, na minha vida. Eu não vou perceber na sua vida, é você que vai perceber na sua vida. Você não vai perceber na vida do outro, você vai perceber na sua vida. Eu estou colocando Cristo realmente em primeiro lugar em relação a tudo. E aí, ore ao Espírito Santo para Ele lhe dar entendimento, discernimento, para que você se julgue. A coisa mais difícil do mundo é nós nos avaliarmos, é muito difícil. A nossa tendência é sempre puxar para o nosso lado e achar que estamos bem. Não, eu estou bem, né? Eu estou fazendo bem. E muitas vezes, geralmente, não estamos fazendo tão bem quanto Deus quer que façamos e que vivamos. Lá em Mateus, ainda em Lucas 14, verso 33, Jesus resume: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O nosso texto de hoje fala sobre Levi. Mateus renunciou à coletoria de impostos. Ele deixou um excelente emprego concursado da época, ganhava bem. Eu não estou falando mal dos concursados, não é isso, é só para ilustrar. E ele ganhava bem, ele deixou tudo para seguir Jesus. Lembrando, o ministério de Levi é diferente do nosso. Ele foi seguir Jesus integralmente. Ele foi ser apóstolo. Ele é diferente. Não quer dizer que nós vamos deixar os nossos empregos, o nosso trabalho e viver. Não, não é. Mas o mesmo princípio se aplica a nós, porque aqui Jesus estava pregando em Lucas 14 para uma multidão. E ao pregar para esta multidão, Jesus disse o mesmo. Você tem que renunciar a tudo quanto tem para ser discípulo. Renunciar a tudo quanto tem é colocar o Senhor em primeiro lugar. Mateus, ele foi morto, martirizado, provavelmente na Etiópia, foi morto à espada.
e ele provou na sua vida que ele estava pronto para morrer por Cristo. No momento que ele se levantou na coletoria de impostos, talvez ele não imaginava que esse seria o seu fim. Morto pela espada lá na Etiópia, levando o evangelho aos etíopes. Todos nós devemos ter esse tipo de compromisso, porque o evangelho do Senhor tem que transformar a nossa alma. Ele não deve transformar só o nosso comportamento, só a nossa atitude na sociedade. Ele transforma o nosso ser. O Valnei, antes de se converter, era outro. Aqui é outro Valnei. Da mesma forma com cada um de nós. É uma transformação do ser. É um milagre. E nós fomos transformados no dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus é deixar tudo por Jesus. Devemos ser discípulos dele. Assim como o apóstolo Paulo. Paulo, ele entendeu muito bem esta lição, quando ele diz lá em Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, ou seja, sobra, lixo, para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo considera tudo como lixo. Ele entendeu o que é ser discípulo. O valor mais importante que temos na nossa vida é este: somos discípulos de Jesus. Alguém vai perguntar, qual a sua profissão? Sou embaixador. Né? O outro vai dizer, não, sou professor universitário. O outro vai dizer, sou um médico, sei lá, um advogado e outras profissões. Isso confere um status, e é natural, não estou dizendo que isso é pecado. Mas, acima de tudo isso, tem que ser o fato de sermos discípulos de Jesus. Quando eu lembrar disso, eu sou um discípulo de Jesus, aí está o meu valor, aí está a minha vocação, esse é o meu chamado, essa é a missão que temos. Tudo em segundo lugar. Vamos marcar o evangelismo tal dia. Eita, eu tenho que ir para um casamento. Eu tinha. Vou. Estou dando um exemplo. Claro que existem as exceções. Vamos marcar ali um momento de levar o evangelho aos perdidos. Ah, mas eu marquei um compromisso. Não. A agenda com Jesus é prioritária. Eu estou generalizando e sei que tem as devidas adequações. Mas sempre em todas as nossas decisões, temos que lembrar do exemplo do apóstolo Paulo. Ele era judeu de judeus, um hebreu genuíno, não misturado, da tribo de Benjamim. Só duas ficaram estritamente puras, a de Judá e a de Benjamim. Paulo era da de Benjamim. Educado aos pés de um grande fariseu, Gamaliel. Instruído na cultura greco-romana lá em Tarsis. Um homem jovem que tinha autoridade já na sua juventude, como diz lá em Atos 8, quando depositaram aos pés de Paulo as vestes, Atos 7, as vestes aos pés do apóstolo Paulo de Saulo para apedrejar Estevão. Ele era um homem que socialmente, ele estava lá em cima, seria o próximo Gamaliel, o próximo grande rabino. E na época ele não foi considerado ninguém. Hoje, Paulo, ele é um grande nome, porque nós cremos no Senhor Jesus e vemos o seu testemunho, a sua sinceridade para com Deus. Mas na época, ele foi considerado realmente, como ele mesmo diz na Epístola aos Coríntios, lixo do mundo. Irmãos, nosso compromisso com o Senhor deve ser total e não parcial. Avalie-se. Veja como você é discípulo de Cristo, o quanto da sua vida você dedica ao Senhor, o quanto você se compromete, estando pronto a perder algo por Cristo. Levi perdeu. Todos esses homens que seguiram a Jesus perderam algo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos prontos a ofertar ao Senhor na nossa vida de discipulado? Um discípulo do Senhor, ele deixa tudo por Jesus. Esse foi somente o primeiro aspecto. Próxima semana observaremos o segundo e o terceiro. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, porque somos discípulos do Senhor Jesus. Mas ajuda-nos, Pai amado, mesmo estando num país em que existe esta calmaria,
mesmo que nenhum de nós aqui tenha sentido de modo tão firme a perseguição pelo teu evangelho, por carregar o nome de Cristo, apesar de vivermos nesta tranquilidade, ajuda-nos a estarmos dedicando tudo pelo Senhor. Capacita-nos para que não caiamos no marasmo, para que não sejamos entorpecidos pelas coisas desse mundo e vivamos de qualquer forma. Nos desperta, Senhor Deus, para que sejamos discípulos fiéis, prontos para te servir em toda e qualquer situação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos como Levi, estarmos prontos a nos levantar e te seguir, mesmo sem falar palavra alguma, mas com as nossas ações estarmos prontos para te adorar. Transforma-nos, Senhor Deus, para que hoje pela manhã os textos que nós lemos não sejam palavras vazias, mas que se reflitam na ação da tua igreja e do teu povo. É só o Senhor que opera essa transformação, e é isso que nós te pedimos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém.